E se Deus já se cansou de mim? E se eu esgotei minha cota de graça? O pecado que não tem perdão não se encontra na vida de uma pessoa ferida que chora na escuridão porque não soube como fazer melhor. Todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens. O próprio fato de você se preocupar em tê-lo cometido é a prova clínica extremamente contundente de que você não o fez. Será que eu ainda tenho o desejo de ser transformado? A porta permanece aberta, a graça continua disponível e o Deus que te desenhou está pronto para receber sua história e reescrever o seu final. Existe uma pergunta que quase ninguém se atreve a verbalizar em voz alta, mas que milhares de pessoas carregam em suas mentes. E se Deus já se cansou de mim? E se eu esgotei minha cota de graça? Porque uma coisa é cometer um erro, sentir o peso do equívoco e corrigir o rumo. Mas algo completamente diferente e muito mais desgastante é cair no mesmo padrão uma e outra vez, até que a vergonha te impeça de orar. Chega um ponto em que você sente que seus próprios pedidos de perdão soam falsos, vazios e hipócritas, até para você mesmo. É exatamente nesse estado crítico de vulnerabilidade que a mente humana acaba se deparando frontalmente com uma das advertências mais solenes e frequentemente mal interpretadas das profundas escrituras: o complexo conceito do pecado imperdoável. Esse tema não foi feito para aterrorizar quem está lutando com todas as suas forças para se levantar e reconstruir sua vida. O seu mais profundo e verdadeiro propósito é despertar quem está se acostumando a viver de forma completamente anestesiada emocionalmente, silenciando voluntariamente essa voz interna e silenciosa que nos convida à lucidez e à restauração, a ponto de perder totalmente a capacidade de ouvi-la. Para entender a verdadeira natureza desse limite, primeiro precisamos compreender detalhadamente toda a estrutura das nossas decisões. Nem todas as vezes que dizemos não à vontade de Deus surgem em nosso mundo interior. Há respostas negativas que nascem do medo paralisante. Há decisões erradas que surgem da pura ignorância ou da falta de ferramentas emocionais. E há quedas que são resultado direto da fraqueza humana, dessa batalha interna com impulsos ou feridas do passado que ainda não aprendemos a lidar. Nenhum desses cenários se qualifica como pecado imperdoável. Existe, no entanto, outra categoria de rejeição, um não muito mais profundo, consciente e deliberado. É a postura de quem decide, por um ato de vontade, fechar a porta ao aprendizado, rejeitar qualquer tipo de confronto e se blindar contra a verdade. É o estado de um indivíduo que não apenas comete um erro grave, mas constrói uma narrativa inteiramente particular para justificar sua conduta, chegando ao extremo de distorcer completamente a realidade, chamando o mal de bem e o bem de mal, apenas para proteger o seu próprio orgulho profundamente ferido. É aqui que entramos em terreno perigoso. O pecado imperdoável não se encontra na trajetória de vida de uma pessoa ferida que chora na escuridão porque simplesmente não soube como agir melhor. Ele se encontra no coração de quem, diante da luz mais evidente, decide consciente e obstinadamente odiar a luz porque prefere o conforto da sua própria sombra. Esse é o cenário exato onde Jesus introduz esta advertência nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, ao falar da blasfêmia contra o Espírito Santo. É fundamental notar que Jesus não pronunciou estas palavras diante de uma audiência de pessoas angustiadas por suas fraquezas. Ele não estava falando com um discípulo confuso.
Não, Jesus tinha acabado de realizar um milagre inquestionável. Ele tinha devolvido a visão, a fala e a liberdade a um homem severamente atormentado pelo mal. As evidências da restauração da saúde mental e física estavam ali, expostas diante dos olhos de todos. Não era uma teoria teológica abstrata, é um fato terapêutico e histórico. No entanto, os líderes religiosos da época, para não darem o braço a torcer e protegerem seu status, elaboraram uma explicação perversa. Este não expulsa os demônios, senão por Beelzebu, o príncipe dos demônios. Eles não sofriam de uma dúvida intelectual honesta, não estavam fazendo uma pergunta humilde de discernimento. Eles estavam presenciando uma obra de libertação, amor e saúde e decidiram rotulá-la como uma obra satânica. Jesus cura e eles decidem que é destruição. Jesus quebra correntes e eles afirmam que é obra das trevas. Ao fazerem isso, bloqueiam voluntariamente a única via de escape que tinham para sua própria sanidade e salvação. Se analisarmos como funciona a nossa configuração psicológica, entendemos que a mente humana tem uma capacidade incrível de se habituar aos estímulos. Na ciência do comportamento, nós compreendemos perfeitamente que quando nos expomos repetidamente a um alarme e optamos deliberadamente por ignorá-lo, o cérebro eventualmente o filtrará e o deixará passar apenas para economizar energia. O mesmo ocorre em nível moral e espiritual. A consciência humana não se cauteriza da noite para o dia. Ela torna-se insensível em camadas, de uma forma profundamente sistemática e gradual. Tudo começa com uma simples e pequena justificativa hoje, uma verdade incômoda que você decide ignorar amanhã, uma convicção que decide apagar com uma distração, um profundo chamado à consciência e à coerência que você insiste em adiar para um futuro distante. No início, a contradição interna gera ansiedade e mal-estar, mas se você repetir a conduta defensiva vezes o suficiente, o sistema nervoso e a alma se habituam. A dor autocrítica desaparece, o alarme se apaga e o coração vai se entorpecendo por completo. Esse é o verdadeiro perigo do pecado imperdoável. Não é que Deus revogue o seu amor de forma punitiva. É que o ser humano tem a capacidade de se atrofiar por meio do auto-engano, tornando-se totalmente imune à influência que poderia resgatá-lo. A advertência de Jesus é extremamente clara, mas note como ela começa. Todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens. A declaração abre com um oceano de misericórdia que jamais deveríamos ignorar. Deus não está à espreita no céu buscando um pretexto técnico para desqualificar você. A história bíblica e a experiência clínica nos mostram que o perdão divino tem um alcance extraordinário. Deus perdoou a traição e a covardia de Pedro. Perdoou o abuso de poder, o adultério e o crime de Davi quando houve um quebrantamento genuíno. Transformou Saulo de Tarso, um perseguidor violento, em um agente da paz. Deus tem a disposição e o poder para restaurar qualquer biografia, por mais tortuosa ou vergonhosa que pareça. O problema jamais foi a falta de recursos, na graça de Deus. O problema surge quando o indivíduo desabilita o único agente capaz de guiá-lo à restauração, o Espírito Santo. De acordo com as Escrituras, a função do Espírito não é condenar nem destruir a autoestima do indivíduo. A sua principal missão é despertar a lucidez, revelando claramente a realidade da nossa condição e nos dando toda a força necessária para o retorno. Portanto, se uma pessoa insulta o médico, rejeita sistematicamente o diagnóstico, joga os remédios no lixo e afirma que a doença é saúde,
o desfecho é trágico. Mas a causa não é a ausência de cura, é a rejeição do tratamento. É assim que o pecado imperdoável opera. É imperdoável porque tira da pessoa a capacidade de vivenciar uma metanoia, essa mudança profunda de rumo e de mentalidade. No consultório, costumo atender pessoas angustiadas que me dizem: tenho medo de ter cometido pecado imperdoável. A minha resposta pessoal, tanto do ponto de vista do comportamento quanto da fé, é exatamente a mesma em ambos os casos. O fato de você se preocupar em tê-lo cometido é a prova clínica e psicológica mais contundente de que você não o fez. No âmbito da saúde emocional, diferenciamos a culpa neurótica, aquela que só destrói e paralisa, da culpa funcional ou da culpa reparadora. A chamada culpa funcional é como a dor física, um importante sinal biológico indispensável que te avisa que você colocou a mão no fogo e agora está sofrendo uma queimadura. Se dói, significa que as suas terminações nervosas estão vivas. Se você ainda sente um profundo desconforto pelas suas falhas, se experimenta o desejo constante de voltar, se a distância da presença de Deus te gera saudade, isso significa que a sua alma continua acesa dentro de você. O Espírito Santo continua trabalhando na sua consciência. O verdadeiro perigo não é sentir o peso da culpa e correr para o refúgio. O verdadeiro perigo é a apatia moral absoluta, caminhar pela vida destruindo seus vínculos e sua espiritualidade sem se importar nem um pouco. Por isso, a pergunta que você deve se fazer hoje, na intimidade da sua reflexão, não é: será que Deus ainda terá a capacidade de me perdoar? A pergunta verdadeiramente honesta e transformadora é: eu ainda tenho o desejo de ser transformado? Porque a misericórdia de Deus não é administrada a conta-gotas, nem é oferecida com cansaço. Deus não olha para o ser humano que volta e diz: você já veio vezes demais esta semana. A cruz não foi projetada para pessoas perfeitas que só cometem erros superficiais. Ela foi erguida para pecadores reais, para histórias despedaçadas, para dinâmicas complexas e para realidades que temos vergonha de lembrar em público. Deus tem o poder de curar aquilo que você nem sequer se atreve a confessar em uma conversa íntima. Ele pode restaurar o que você escondeu atrás das suas máscaras profissionais ou sociais durante anos. Mas o seu amor é tão respeitoso com o seu design, que jamais violará a liberdade da sua vontade. Deus insiste, envia luz, incomoda a sua zona de conforto, abre portas e desperta a sua mente, mas não vai te manipular como um fantoche. Não brinque com a voz que hoje está te convidando a tirar essas máscaras. Não anestesie a inquietude que sente no peito com explicais fáceis. Não se acostume a viver longe de Deus como se isso não fosse perigoso. Se hoje você sente a necessidade de recomeçar, faz. Se a sua fé IST é debilitada e as suas estruturas tremem, apresente-se diante dele com o que restou. Jesus deixou uma promessa que um pilar inabalável: aquele que vem a mim, de maneira alguma o lançarei fora. Não permita que a vergonha construa um muro entre você e a restauração. Não use as suas quedas do passado como um argumento para se afastar no presente. Venha como você está hoje, com as suas dúvidas, com as suas recadadas, com a sua vulnerabilidade e com o que você não pode de resolver sozinho. A porta permanece aberta, a graça continua disponível e o Deus que te desenhou está pronto para receber a sua história e reescrever o seu final.